Porque Tov, Saverins, sejam todos bem-vindos. Vamos continuar aqui a nossa série dentro do que por que eu saí do cristianismo e abracei o judaísmo, e vamos aqui continuar com as nossas contradições que existem dentro do Novo Testamento. No vídeo anterior, nós falamos sobre a principal, já no começo, sobre a questão da genealogia, que é apresentada em Lucas e em Mateus. E ali nós falamos que qual a necessidade de provar que José era da tribo de Judá, da onde tinha que vir o Messias, se o mesmo José ele não era pai de Jesus. Até então, o Novo Testamento fala que Jesus era filho de Deus, que Deus quebrou a sua própria lei em relação a adultério e engravidou Maria. Então, qual a relevância de você tentar provar dentro dos textos que José era o pai de Jesus, porque ele era também da descendência de Judá? E todos sabem, pelo menos assim a gente espera, que todos saibam que o Messias ele vem da tribo de Judá. E a tribo ele vem pelo pai. E nós sabemos, quem já leu e quem continua lendo, sabe que no Novo Testamento, Maria, sua mãe, era da tribo de Levi, pois a sua prima, Isabel, era casada com um sacerdote. Os sacerdotes só poderiam casar com quem era da tribo de Levi. Qual a necessidade, então? Nós vimos também que a contagem que o Novo Testamento fala do povo que desceu para o Egito está errada. Eles falaram que foram 75, mas na própria Bíblia, no Velho Testamento, está escrito 70. E terminamos ali justamente falando que dentro da Bíblia, dentro do Velho Testamento, ela é, desde aquele tempo até hoje, uma única Bíblia. Uma única interpretação no mundo todo. A Torá é única. Em todo lugar do mundo onde ela é lida da mesma maneira. Já não. Já o Novo Testamento, ele é um emaranhado. Ele é um ajuntamento de vários textos. E esses textos, eles simplesmente contêm milhares de erros. Nós vamos aqui dar continuidade à nossa série perguntando algo que aparentemente é básico. E eu falo para vocês aqui, apresentando mais uma vez esse slide. O que Jesus fez após ser batizado? Ou o que fez Jesus após ser batizado? Marcos, do capítulo 1, do versículo 9 ao 13, diz: E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré a Galiléia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Então, segundo diz Marcos, Jesus, logo após ser batizado, ele foi levado para o deserto. Mas o que diz o outro evangelho? E esse evangelho é o evangelho de João, que era um dos discípulos de Jesus.
João 1, 35 a 36 diz: No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não conhecia, mas para que ele fosse manifesto a Israel, vim eu por isso batizando com água. E João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me diz: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e dois dos seus discípulos, e vendo passar, Jesus disse: Eis o Cordeiro de Deus. Então, nós vemos que Marcos fala que Jesus, após ser batizado, ele foi levado para o deserto. Só que João não. João testificando no outro dia seguinte. No dia seguinte, João estava outra vez ali e dois seus discípulos e viu passar Jesus, que foi para Galiléia. Existe uma grande diferença, pessoal, no que Marcos diz, que após ele ser batizado, ele foi compelido ao Espírito Santo, foi levado e ficou 40 dias no deserto. Sabe o que é 40 dias? É mais de um mês. Só que já João, que era um discípulo que vivia com Jesus e cujo nós sabemos que ele era o mais apegado, ele diz que não, que ele relata que após eles passarem novamente ali por João Batista, que havia batizado no dia anterior, ele vê Jesus passando juntamente com dois discípulos, e os seus discípulos olham e vê que ele está indo para Galiléia. Não houve 40 dias? Não houve tentação no deserto, então? Vamos continuar aqui com o nosso próximo slide, que diz como Judas morreu. Mateus 27, 5 diz: E ele, atirando para os templos as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Já Atos 1,18 não, diz o que? O seguinte: com a recompensa que recebeu pelos seus pecados, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Pessoal, aqui nós temos dois, sabe, é complicado para mim falar sobre isso. Por quê? Veja bem o que diz Mateus. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Já Atos não, diz que ele, com a recompensa ele comprou um campo. E ali caiu de cabeça seu corpo, partiu-se ao meio. Como pode isso? Como que ele pega o dinheiro, me joga no templo, se arrependendo do que fez e foi se enforcar? Já Atos já fala não, que ele pegou com o dinheiro, ele comprou um campo e se atirou, caiu de cabeça e ali suas vísceras foram. Não é tão difícil. Parece ser difícil entender, mas não é. Você está vendo que são relatos diferentes. Sabe, não é um assunto, é aquela coisa, não é um Mauri tendencioso. Eu simplesmente estou lendo que qualquer Bíblia você pode pegar e ler. Simplesmente uma mentira, simplesmente uma contradição, não há uma verdade, você não sabe o que realmente aconteceu. Por hoje eu vou ler mais dois, para nós, como eu disse, eu não quero que esses vídeos fiquem muito extensos,
porque são muitos assuntos. Eu quero que a pessoa pare e medite sobre isso, analise, tire as suas conclusões. E aqui eu vou entrar com um novo slide. O testemunho de Jesus ele é verdadeiro? O que diz João 5,31? Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro, imperativo, não, negativo, não. Já o versículo, capítulo 8, 14, já diz o contrário. Respondeu Jesus e disse-lhes: ainda que eu testifique de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Tá, então o seu testemunho não é verdadeiro. Se você testificar de você mesmo, seu testemunho não é verdadeiro. Mas não, esquece o que eu disse. Se eu ainda testificar de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro. Sabe quando a pessoa parece estar confusa no que ela fala, no que ela diz, no que ela tenta provar que é verdade? É isso que eu vejo no Novo Testamento. O último para nós terminarmos aqui. Os judeus conheciam e sabiam de onde Jesus era? João 7, 28 diz. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: vós conheceis-me e sabeis de onde eu sou. E eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Já o capítulo 8, versículo 14 diz: respondeu-lhe Jesus e disse-lhes: ainda que eu testifico de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde eu vou. O mesmo versículo que a gente falou sobre o testemunho. No mesmo versículo ele fala: mas vós não sabeis de onde venho nem para onde eu vou. Você vê a semelhança, já no capítulo 7, ele se contradiz novamente. As pessoas gostam muito. Vamos terminar aqui, eu já entro nesse assunto. Vós conheceis-me e sabeis de onde eu sou. Para quem que estava falando? Os judeus, os fariseus ali no templo. Mas depois ele mesmo fala: mas vós não sabeis de onde vem nem para onde eu vou. Como eu digo, parece relato de uma pessoa confusa. Tá? Só para a gente terminar aqui, como eu falei, não vamos se estender. Não existe nenhum, nada, Jesus não deixou nada escrito. Tudo que você vê ali nos evangelhos são relatos pós 30, 70, 100 anos depois do que aconteceu. Entendam bem. São 30 a 70 anos de diferença de tempo. Jesus não deixou nada escrito. Então as pessoas que supostamente viram, escreveram sem inspiração nenhuma. Tá? Isso aqui não é um livro inspirado por Deus. Isso aqui são relatos. O próprio Evangelho de Lucas, ele fala isso, ele deixa bem claro. Depois de eu ter pesquisado, analisado tudo, achei bem eu também escrever. E é isso que acontece, pessoal. Isso não é difícil de entender. Hoje nós conhecemos quando você pega 3 pessoas e coloca numa sala diferente, cada um em uma sala, para ver se todos contam a mesma história, é onde você vai pegar onde está o erro. No Velho Testamento não existe essas contradições porque é um livro único no mundo todo. É o mesmo. No Novo Testamento ele existe 5.500 versões espalhadas no mundo. Eu já falei isso. Pode jogar na internet, você vai achar. Você acha que você está com 4 evangelhos e algumas epístolas de Paulo e de Pedro e de alguns outros, achando que só existiam elas no mundo. Existe mais de 5.500 cópias e todas elas não são condizentes. Não, já o Velho Testamento é uma só, no mundo todo. O que muda são as traduções para o português, para o inglês, mas ela é a mesma. O Novo Testamento não tem como. Mais uma vez eu vou terminar por aqui, tá?
No próximo nós vamos continuar. Estou dizendo só para vocês, isso aqui é só uma introdução. Depois nós vamos analisar por tópicos, sobre conceitos, sobre a questão do Messias do Velho Testamento, o que ele tinha que fazer, questão de milagres, questão de sacrifícios. Isso tudo dentro do Novo Testamento, pessoal. Eu vou mostrar para vocês, quem estiver acompanhando comigo aqui, que não há coerência nenhuma no Novo Testamento. Nenhuma. Então, mais uma vez, eu repito, antes de julgar os judeus, entendam que a Torá, que o Velho Testamento que eles usam há mais de 3.000 anos, nunca teve uma contradição sequer. Em 3.000 anos, no Novo Testamento, com 1.800 anos de história, existe 5.000 espalhados e nenhum deles são condizentes um com o outro. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Todarabá Lehi Traot.